Então vamos falar um pouquinho mais agora sobre ferramentas. Ferramenta, né, tipo tecnologias que a gente utiliza dentro da área de qualidade, é um tema que o pessoal gosta muito de falar, eu sei disso, porque, bem, a maioria das pessoas fala assim, nossa, menino, eu já aprendi um monte de tecnologia e não sei o quê. Mas, na minha opinião, é a parte mais, como posso falar, ela é menos obrigatória e muito mais de destaque. Quando você está estudando e trabalhando numa área de qualidade, você tem sim que aprender ferramentas, não me entendam mal, você precisa aprender tecnologias novas, linguagens, dependendo do que você for trabalhar, tá bom? Porém, a graça de trabalhar como QA é que muitas vezes você não precisa necessariamente de ferramentas para trabalhar. Por quê? Porque a base da teste de software, né, você entender sobre testes de software, você entender sobre processos e como entregar processos de teste de software dentro de um processo de uma empresa, né, aliás, entregar metodologias de teste de software dentro de um processo de uma empresa, é o que realmente vai mudar essa empresa. E muitas vezes o seu primeiro emprego, ou às vezes até mesmo empregos que são mais estratégicos, é isso que ele vai pedir de você, tá bom? Então, não fique tão bitolado em relação a ferramentas, tecnologias que você tem que estudar, porque não é isso que um QA realmente faz. Essas ferramentas, óbvio, elas vêm para ajudar você, elas vêm para te transformar num QA muito melhor, muito mais performático, porém, ela não necessariamente vai te garantir uma vaga numa empresa, tá bom? E por que que eu falo isso? Eu conheço muitas pessoas, tá? Na verdade, eu tenho muitos mentorados meus que acabam fazendo uma entrevista, que passam por um processo de entrevista técnico, tá bom? E nesse processo de entrevista técnico, eles solicitam, por exemplo, a ferramenta Selenium. Eles querem Selenium. Só que você fala assim, poxa, eu não sei Selenium, eu só sei Cypress, né, que é uma ferramenta de automação também. O que eu faço? Cara, você já tem experiência com ferramentas de automação e elas funcionam muito basicamente da mesma forma. Você não precisa ter medo de ter que aprender outra linguagem. E quando você tiver uma entrevista nessa situação, você pode pegar exatamente isso, exatamente o que você estudou com Cypress, por exemplo, e falar, olha, eu não tenho conhecimento com Selenium, mas eu já trabalhei com Cypress e já fiz X, Y, Z com Cypress, então eu entendo de automação, entendo de estrutura. Então é por isso que às vezes a ferramenta não necessariamente importa tanto assim, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Vamos falar sobre as tecnologias, não é como se eu tivesse medo de passar elas, mas eu quero lembrar disso. Porque às vezes a gente se empolga tanto com automação e com tecnologia, só que você é um QA. Você tem que entender sobre teste de software, tá bom? E é isso que vai te tornar um QA. E depois essas ferramentas vão vir para poder te tornar um QA muito mais estratégico, um QA mais, como posso dizer, mais performático, um QA que realmente sabe trazer estratégias de teste e automação para as empresas, tá bom? Ó, no TikTok tem o Darkin Beer. Ele falou que, olá, sou recém-formado em ADS, tenho conhecimento em Dev, não gosto de programar, quero migrar para QA. Cara, você está no lugar certo, é justamente sobre isso que a gente fala, tá? A gente fala justamente sobre a área de qualidade. Se você está interessado e você já foi Dev, tá, Darkin? Eu, sinceramente, eu diria pra você ir atrás de se tornar QA, porque se você já trabalhou como Dev, né, se você tem conhecimento como Dev, e você não gosta muito de codar, você vai precisar codar muito menos como QA, e você vai acabar ganhando o mesmo que um Dev no final das contas, tá? Ó, o Lucas falou aqui, Mary, o que difere um bom e um mau QA? Como se destacar como pleno e sênior? Ó, boa pergunta, Lucas. Sinceramente, um mau QA, na minha opinião, ele pode existir de várias formas. Sempre tem vários jeitos de ser ruim. Mas um mau QA, ele vai ser um cara que não quer evoluir. Ele vai ser um cara que não quer estudar tecnologias novas. Ele é um cara que não se mantém no mercado. Não só isso. Eu acho que um QA ruim, né, outra perspectiva ruim é uma pessoa que não quer se comunicar. E eu não tô falando da pessoa não conseguir se comunicar. Eu tô falando da pessoa não querer se comunicar. Um QA, parte do muito que você faz como QA, você trabalha se comunicando com pessoas e sua comunicação ela tem sempre que melhorar. Então, estudar isso, ir atrás de aprender uma comunicação legal com o time e entender sobre isso é bom. Agora, o ponto mais importante, que eu acho que isso acontece mais nas empresas atualmente, é justamente o QA que às vezes não entende de teste de software. O que eu quero dizer com isso? Você como QA, o mínimo que você tem que saber, o mínimo que você tem que aprender são os fundamentos de teste de software. Como que você trabalha com teste de software numa empresa? Como que você
faz testes, como você cria casos de testes, como que você faz o report, como que você trabalha dentro de um time ágil com isso, como fazer os testes manuais, como trabalhar com automação. Então tudo isso são fundamentos de teste de software. E por que que isso falta muito nos QAs e por que que isso, na minha opinião, impede as pessoas a crescerem dentro da área? Porque se você não entende sobre ferramentas de teste de software, se você não entende sobre teste de software especificamente, você não sabe como melhorar a qualidade de uma empresa, a qualidade de um produto, da entrega de um produto. Faz sentido? Então, se você não sabe fazer isso, que é muito comum na área, por quê? Porque tem muita gente que entra que às vezes nunca nem trabalhou como QA. Nunca nem sabe às vezes o que é QA. Então é normal. Ela vai muito no instintivo. Então é isso que vai acabar te prejudicando para você se tornar um QA melhor, tá bom? Na minha opinião é isso, tá? Eu falei 3 coisas aqui, mas elas realmente são as principais.